Você está na São Francisco, você está conosco, você está no mais uma vez no Vitrine de Negócios. Vitrine de Negócios tem oferecimento da CDL Caxias e do Cicobi Vale do Vinho. Cicobi Vale do Vinho é o nosso apoiador aqui. E o programa das 8h30 às 10 horas da manhã. Hoje, com a presença da aniversariante do dia. Está conosco no estúdio, Beverly Rocha, bom dia. Bom dia, Cuiabá, convidado, sim, completando 5.3 sem passar na chapeação. 5, não, o 5.3 é por tua conta, né? Tem problema, tem problema. Que bom chegar ao 5.3, né? Dizem que a gente deve sempre dizer o ano que nasceu, né? Para a pessoa poder fazer a conta. Se ela sabe fazer a conta, serve para ser nossa amiga. Essa semana, alguém, né, lá no Senac, a Rafa, querida Rafa, que é técnica de informática no Senac, me perguntou, qual é o teu ano de nascimento? E eu, 1972. Eu, guria, tu é conservada no formol. É verdade. Mas, e aí, como é que foram as férias? Maravilhosas. Como é que tu voltou das férias? Melhor, mais potente, com mais energia ainda. Mais potente é maravilhoso. É isso aí. Motor renovado, né? É verdade. Mas que legal, que legal. E o Cuiabá foi ontem, né, gente? Só pra não ficar com todos os louros, né? Hoje é o meu, mas o do Cuiabá foi ontem. Aliás, eu nasceria, segundo minha falecida mãe, eu nasceria no dia 21 de junho, uma semana depois, né? E aí meu nome tinha sido escolhido como Cuiabá, né? Como Luiz, ponto, né? Aí eu nasci uma semana antes. Aí não teve dúvida, né? Foi Luiz Antônio, dia de Santo Antônio. Apressadinho, né? Sempre botavam... Ali eu sempre fui, né? Eu sou curioso e apressado. Ansioso também. Apressadinho. É verdade. E o tempo vai passando. Mas, Beverly, alegria de nós termos aqui os nossos convidados de hoje, né? Porque falar dessa entidade já com alguns anos entre a gente, e é uma entidade que nos provoca algo que as empresas, ao longo do tempo, vêm percebendo que tem um significado muito interessante, que é a espiritualidade nas empresas. Né? Me parece que, assim, algumas coisas a nossa sociedade foi incorporando, né? Não as criando, mas foi incorporando, não é? Como aquelas coisas que só fazem o bem, sabe? Que aliviam o homem, que aliviam o estresse no cotidiano, que fazem com que a gente saia daquela... às vezes daqueles ambientes mais tóxicos, né, para ambientes mais leves, né? E a gente se orgulha muito aqui de poder divulgar as ações, né, da nossa ADCE. Conosco, se eu conseguir abrir meu celular aqui, Beverly, porque o meu celular cansou de trabalhar. Mas eu já hoje. posso ir falando aqui, a Janete Boniati e o Alex Tonieto. Isso, esses dois jovens senhores, mas eu quero começar conversando aqui com a Janete. Já vou trazer o Alex também na roda. Não, tu não nasceu dentro do DCE, né? Tu tem uma história pré-DCE. E o que te levou no DCE? Bom dia. Bom dia, Cuiabá. Bom dia, parabéns, Beverly, parabéns, Cuiabá, Obrigado. Né? Que privilégio estar com vocês nessas datas tão especiais, né? E nós alegres aqui. Nós né? que somos privilegiados. Nós que somos assim. Muito obrigada. Então, exatamente. Eu tenho uma história de empresa, de liderança empresarial, e foi isso que me levou para a DCE. Então, a minha trajetória é na área administrativa, controladoria, e eu trabalho nesse sentido na empresa Divibom, que é a distribuidora da Kibom aqui no estado. Perfeito. Né? Que aí lá também a gente aprende a ser resiliente, né? Porque os invernos são desafiadores para quem vende picolé e sorvete, né? Nesse estado. Eu lembro do senhor que há muitos anos atrás, a gente era das relações nossas, o seu... Bonfá. Né? É o proprietário da empresa, continua conosco, atuante, né? Está fazendo 88 anos de vida agora. Eu imaginei que ele devesse ter. Que bacana. Sim, mas continua atuante na empresa, sim. Hoje quem está assumindo também é a neta, né, a Amanda, mas ele continua lá conosco, né? Bacana. E eu já tenho uma longa história lá de Divibom, são 25 anos que eu estou lá na empresa. Uai, né? um quarto de século já? Um quarto de século, então... Vamos dizer que eu entrei lá... Claro, Bebê. Bebê. Ela entrou chupando picolé, comendo os picolé. Não, ela foi lá comprar o picolé e ficou trabalhando. Bem isso aí. E fiquei lá. E depois dessa história, né, então,
quem me convidou para fazer parte da DCE foi o Gabriel Munhaga, que era presidente na época, né? Então, eu entrei na DCE em 2016, que ele é primo do meu esposo, né? Então, nós fizemos os dois. Claro que, como a grande maioria, a gente recusou alguns convites, né, para participar da DCE. Mas chegou um momento que a gente entendeu também que estava no nosso momento, nosso filho já não era tão pequeno, né? Então, a gente entrou e nunca mais saiu. Tem que ter o tempo certo para as coisas, Tem né? o tempo, exatamente. Às vezes a gente convida algumas pessoas e por um motivo ou outro não conseguem participar naquele momento e a gente sempre fala, né? Vai chegar a hora certa de participar, né? Porque a gente entende que também é uma mudança de vida. No momento que a gente faz um encontro de reflexão, muita coisa muda a partir daquele momento. E a gente precisa também ter uma dedicação maior, né? Se a gente quer fazer parte realmente da entidade e quer assumir as mudanças que tu te propõe durante o encontro, tu vai demandar de mais tempo, né? Então, chegou o nosso momento de participar em 2016. Que bom. Alex, mais jovem, né? Aliás, mais jovem ou bem cuidado, né? Ela tem essas duas coisas. Alex, e a sua história com relação à sua entrada no DCE? Prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, Cuiabá, bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes. É um privilégio, como a Janete falou, um privilégio para nós estarmos aqui num dia tão especial, né? Celebrando o teu aniversário também, foi ontem, né? Ontem, dia de Santo Antônio. Né? E da Beverly hoje, então, 14 de junho. Estamos aí para falar um pouquinho da DCE, um pouquinho da nossa trajetória. Bom, então eu me chamo Alex Sarutonieto. Eu já estou há 25 anos na área da automação industrial, trabalho com tecnologia e entrei para automação, então, no ano de 99, 2000, né, trabalhando numa grande empresa aqui da região, na área de automação. E atualmente eu estou trabalhando para uma empresa alemã chamada Beckhoff Automação. É uma das empresas que é líderes globais no segmento de automação, principalmente para máquinas, né? Então, basicamente, o que a gente trabalha são com computadores industriais, né? E o nosso grande segredo que é software, né? Então, eu atuo na região, faço com toda a região 54, né? Toda a Serra Gaúcha, então, está na minha mão. Já há 7 anos que eu trabalho para esta empresa, né? E, então, como eu falei, nós temos uma grande representatividade, né? Quando se fala em tecnologia, né? Nós somos referência hoje para diversos fabricantes de máquina no mundo inteiro e líderes em alguns segmentos, né? Quando nós falamos em automação, por exemplo, no segmento de energia eólica, no segmento de moveleiro, que é muito forte na nossa região também, né? Então, nós lideramos esses segmentos, né? Quando se fala em automação, né? E tecnologia de controle. Quando você fala em automação, você está falando também de tecnologia embarcada, assim, em outros produtos maiores que vocês entram com a parte de vocês. Exatamente. Hardware e software. Exatamente. Hardware e software, né? Nós fabricamos os produtos para que os usuários nossos desenvolvam as suas aplicações. Perfeito. Né? Então, nós trabalhamos atuamos nessa batida aí. Muito bem. E o seu convite, a sua entrada na DCE? Então, aliás, que a gente fica muito orgulhoso, porque a gente percebe que hoje, talvez diferente do passado, isso também funciona em outros clubes de serviço, tipo Rotary, no qual eu faço parte, maçonaria e tal, onde que literalmente apenas donos de negócios, né, que faziam parte, né, que eram os grandes ícones, as grandes lideranças. E a gente percebe que há uma ascensão natural de pessoas que exercem função de liderança entrando nesses movimentos, né? E a gente fica muito orgulhoso, porque é assim que o movimento cresce, é quando você consegue, diria o nosso ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente consegue espraiar a inteligência, né? E depois recolher ela em função do grupo, não é? Perfeito. Então, foi exatamente nesse sentido, né? Em 2011 que eu fiz o meu primeiro encontro de reflexão na DCE, a convite, então, do presidente naquele momento, né? O Márcio 11. Grande Márcio, esteve comigo já. O qual tem um grande carinho também, uma grande admiração. Ele é aqui do bairro, não sei se mora ainda aqui, mas morava aqui, né? Não mora mais aqui, mas aqui do okay, bairro, exatamente. Então, ele me convidou para participar da DCE em 2011 e desde então eu não consegui, então, me desconectar da DCE. Eu participo de uma forma muito ativa, né? Já são 14 anos, então, envolvido com a entidade. Passei também pela presidência da DCE recentemente, em 2023, assumi o conselho em 2024. E neste
ano de 2024, também assumi, então, um dos nossos eventos, que a gente vai falar logo à frente, né? Tá na mesa. E a DCE, como a Janete falou também, né? Corroboro com as palavras dela, a questão é um marco nas nossas vidas, né? Não só um momento de desenvolver a espiritualidade, né? Mas realmente um momento de envolvimento, sensibilização, por tudo aquilo que nós representamos nas famílias, nas empresas, na comunidade, na política também. Então, realmente sensibiliza para que a gente participe mais de onde nós estamos presentes. Então, foi um grande marco na minha vida, DCE Que também. bom. E saísse de presidente agora, em 23. Em 23. E a Janete, em 24, final de 24? Isso aí, eu fui vice-presidente na gestão do Alex, né? Então, assumi a presidência em 24 e agora em 25 eu estou na presidência do conselho. Uma das coisas que nos encanta, para quem gosta de entidades, né, como é o meu caso, a gente percebe que a DCE tem um modelo, né, onde que, como um time de futebol, né, o presidente vai lá e presta o seu trabalho como se fosse o capitão daqueles 11 que estão no campo naquele período, né? Por quê? Porque a entidade já tem desenhado no seu status quo, né, a sua forma de ser, os seus programas e tal. Ou isso mudou, eu estou distorcido na minha concepção, Não, Janete? de forma alguma. A gente também considera esse modelo de gestão da DCE muito eficiente, muito inteligente, porque a gente não perde nada com isso, verdade. né, Cuiabá? É um movimento, né? É um movimento. Então, quando o Alex estava na presidência, eu colei ali, né, Claro. Alex? Acompanhando todas as ações, todos os movimentos, para que no ano seguinte eu conseguisse tocar isso sem perder a história da DCE, porque em 2025 a DCE está completando 40 anos de existência. Então, Uma bela marca, né? Uma bela marca. Quando a gente olha para o passado, a gente vê que lá eles precisaram abrir estradas. Hoje a gente já encontra isso asfaltado. É verdade. E é dar sequência. Até com os meio-fio pintadinhos, né? É verdade. Claro que a gente sempre tenta deixar um pouquinho também da nossa contribuição. A gente Ótimo. desenvolve algum projeto novo ou muda alguma coisinha, mas a sequência, os projetos que são os pilares da DCE, os valores da entidade, isso a gente não muda, isso a gente dá sequência, né? Então, para os nossos ouvintes, a gestão da DCE, a gente fica à frente dela, né? 3 anos. 1 ano de vice-presidente, 1 ano de presidente e 1 ano de presidente do conselho. Perfeito. Então, a gente consegue dar continuidade, né? Sem ruptura nesse sentido. Perfeito. E as pessoas, depois desses 3 anos, passa para um outro conselho ou aí volta a ser soldado raso? Depois que entra no conselho, não sai mais. Não sai mais. É que porque nem a o CDL conselho também é da assim. DCE também é bastante atuante, É verdade. né? Então, o conselho é muito parceiro, né, em todos os nossos eventos, nas atividades. É quem escolhe o futuro vice-presidente também. Então, o conselho tem várias atividades desenvolvidas durante o ano, né? Entrou ali, não sai mais. E claro que às vezes a gente, como o Alex hoje está mais no Tá na Mesa, às vezes a gente também fica ligado a um dos projetos da DCE por mais tempo, né? Claro. Porque é difícil sair depois que tu fica esses 3 anos intensamente É uma ali. fonte que nos renova, né? renova com frequência, né? É quase uma água benta fazer o sinal da cruz, Mais né? ou menos. Para quem é Ou uma cachaça para os outros. É verdade, para alguns é a pinga, né? A DCE, ela nos nutre, né? Diariamente. Sim. Não só com a espiritualidade, mas com o propósito maior da DCE, né? Então, isso nos motiva. E qual é o propósito principal da DCE, assim, genericamente? Então, vamos falar... A missão maior da DCE é formar lideranças éticas. Perfeito. Então, nós temos os mecanismos, né? Mas através da doutrina social cristã. Mas o principal, a missão, efetivamente, da DCE é formar líderes éticos. Então, a partir deste momento que nós participamos do encontro de reflexão, a gente acaba sendo inspirado, né? E nos desperta, e a cada encontro da DCE a gente renova essa energia, essa determinação de seguir todos os dias promovendo a ética por onde nós passamos, né? A ética, a solidariedade, que nós entramos nos pilares da DCE, né? Perfeito. Mas a missão da DCE realmente é formar líderes éticos. Então, como a Janete falou, né? A DCE anualmente escolhe o vice-presidente do próximo ano. Então, essa é a escolha a nível de direção, né? Perfeito. E esse vice-presidente, então, ele assume a vice-presidência
Então, este ano... E entra lá no terceiro nível. Entra lá no terceiro nível. Então, agora, em 2025, nós vamos escolher, então, o vice-presidente de 2026, e que vai se tornar presidente em 2027, e em 2028 vai ser presidente do conselho. Legal. Então, essa é a estrutura nossa da DCE. Dentro dessa linha ainda de gestão, né? E como é que funciona para que o indivíduo seja recrutado para fazer parte do DCE? Como vocês foram, ela me falou aqui, você também já contou um pouquinho, mas como é que você faz isso? Qualquer associado ou qualquer membro da DCE pode indicar ou é só função do grupo aí do presidente? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode ser convidada por Perfeito, um ADCiano, perfeito, né? perfeito. E da mesma forma, nós temos alguns ADCianos que se identificaram com o propósito e se convidaram, né? Convidaram, né? Aham. Então também não tem problema algum, basta entrar no nosso site lá, né? Tem um link para inscrição, ou se tem contato com algum ADCiano, então se convidar não tem problema algum, né? Claro, é uma lógico. entidade, então, sem fins lucrativos. Perfeito. Como a Janete falou, né? Caxias do Sul, nós estamos completando 40 anos, mas a DCA nasceu efetivamente em 1931 na Bélgica, né? Isso, conta essa história para nós. É conhecido então como Uniapac fora do Brasil, né? E no Brasil chegou então em 1965 e em Caxias do Sul, não, 1961, desculpa, no Rio Grande do Sul. E em 1985 então nasceu a DCE Serra Gaúcha, que posteriormente a gente desmembrou um pouquinho, né? Então tem outros grupos dentro da Serra Gaúcha, então nós tornamos a DCE Serra Gaúcha, que nasceu em Caxias do Sul, como a DCE Caxias do Sul. Perfeito. Tá? E então cada um pode participar, pode se envolver com a DCE, não existe nenhum tipo de anuidade, contribuição mensal, é uma entidade que se mantém, né, através de alguns patrocinadores que mantêm a entidade. Nós temos uma secretária que faz que desempenha, né, as funções principais da entidade, mas todos nós somos voluntários, né, como presidente, como vice-presidente, e nos doamos, né, para a entidade naquele período em que a gente está envolvido com um projeto ou mesmo na direção, né. Então nós temos encontros eventuais com projetos que nós organizamos, né, que o presidente sempre puxa, e cada projeto tem um coordenador que organiza aquele evento, né. Que bacana. Eu lembro, há muitos anos atrás, o Moacir Basso era presidente e aí durante um período... 2012 foi. Durante um período a Top Down, que é a nossa empresa, patrocinava lá conserto e ajuda dessa parte da tecnologia ali. São trabalhos maravilhosos que são feitos. Hoje, quantos membros tem a DCE? Caxias do Sul, nós somos mais de 2.300 ADCianos já, que passaram pela DCE Caxias. Algumas pessoas de fora do município, né? Nós temos muitos ADCianos em Garibaldi, em São Marcos também, que está tomando um corpo muito bonito de ver, né? O trabalho que eles estão desempenhando em São Marcos realmente é um trabalho também excepcional, né? Junto à comunidade. Mas Caxias do Sul somos mais de 2.300 ADCianos já. Então, é uma das entidades hoje da DCE mais forte no Brasil. Nós somos hoje exemplo de eventos, de atividades, que a Janete também vai falar um pouquinho mais depois, né? Mas hoje nós inspiramos, né, as demais ADCEs do Brasil, e eles vêm buscar muitos exemplos aqui, né, de como fazer, como se organizar, né? E isso nós somos privilegiados, né, de certa forma, em Caxias, por ser uma comunidade unida, de certa forma, né? Uma comunidade que apesar de sermos uma cidade grande, ainda tem um espírito acolhedor, um espírito mais interiorano ainda, né? E isso nos permite motivar, né, as pessoas que participem e se envolvam realmente com a entidade, né? Em prol dos objetivos nossos, né? Você falou duas ou mais vezes a palavra inspiração e o programa Vitrine de Negócio nasceu, né? Com o propósito de procurar ser inspiração para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem e tal. Por quê? Porque todos nós precisamos de inspiração, né? Quem foi o seu grande inspirador para entrar na DCE, Janete? Então, quando Ou é a causa em si? A causa em si, com certeza, mas aí tu começa a verificar a transformação que acontece em pessoas próximas, né? No meu caso, foi o casal, o Gabriel e a Jaque, que eram muito próximos, né? Que a gente começou a perceber o quanto teve de mudança nas atitudes, no dia a dia. E aí foi o que nos inspirou também a participar. Vocês ficaram mais leves um para o outro? Com certeza, a gente fica mais leve,
Para nós também foi muito importante trazer o nosso filho para junto disso. Né? Quando nós fizemos a DCE, ele tinha 7, 8 anos, Claro. né? Então, já começamos a levar ele para todos os movimentos, todas as ações, tanto que o Franco fez a DCE agora no último encontro. Uau! E aí ele disse que ele Que já idade era... ele tem? Fez 18. Nasceu ele já, desse... ele disse, não, eu já sou ADCiano há muito tempo, né? Só agora que me credenciaram. Ele foi ADCiano na prática e agora fez a teoria. Claro. Porque como é importante, né, a gente trazer os filhos também para esse caminho de luz, esse caminho do bem comum, né, onde a gente não olha para o nosso umbigo apenas, né, tenta fazer as coisas em prol de algo maior, né. Então, realmente para nós foi muito importante, inclusive para a educação dele, né, para o desenvolvimento dele. E a gente fica muito grato a quem nos convidou, a quem nos colocou dentro da entidade. E depois que você entra lá, se torna uma grande família. É verdade. Então, como tu falaste aí o nome do Baço, lá tem muitas pessoas que a gente vê na rua e não imagina o quanto essas pessoas são bacanas de conviver no dia a dia, né? A gente pode citar aí vários exemplos, né, Alex? Mas que a gente se sente um exemplo que para mim foi muito marcante também, depois que eu conheci, o próprio Gaudério. Tu vê aquele homem enorme lá, com aquela cara fechada. É verdade. Amigo da casa aqui. Tu fica até meio com receio de chegar próximo. Claro. E depois, quando tu começa a conviver com ele na DCE... Estilo próprio dele, né? É um coração gigante. Nossa. E como esse tem muitos. E dentro da DCE a gente se inspira em muitas pessoas. Né? Porque quando a gente olha o que a gente está fazendo na Alex é tão pouquinho... Quando a gente olha o exemplo do Sirena, o que o Sirena faz por Caxias do Sul, pelos todos os movimentos... Esteve conosco na quarta-feira, lá na CDL, falando sobre hoje... O nós, né? Falando hoje do novo empreendimento, Isso, né? Isso, o núcleo de olhar social. É, né? Verdade. Mas ele estava falando mais em função até da Fundação Caxias, sim, né? Que agora sim. recebeu uma casa nova, com um novo formato. Também com a presença da Igreja Católica, de uma forma ou outra, ajudando, né? Ou seja, quando a gente percebe a quantidade de ações, a quantidade de criações de escolas, de hospitais, ou seja, na área da saúde, na área da educação e tal, que a Igreja Católica teve um braço, teve uma presença e ainda a tem, às vezes com maior ou menor frequência, ou talvez até significação, né? Mas eu julgo que a DCE também tenha nascido com alguma coisa assim da Igreja Católica ajudando, né? Sim, perfeito. Na verdade, assim, a DCE, ela tem, de certa forma, um vínculo muito forte com a Igreja Católica, né? Primeiro, por a nossa colonização aqui estar baseada na Igreja Católica, né? Então, nós hoje somos ecumênicos, né? A DCE prega o ecumenismo, né? Mas, por nós termos uma maioria católica na região, então, nós somos, desde o começo, né, desde 1985, nós sempre tivemos líderes espirituais da própria Igreja Católica. Né? Então, aqui em Caxias do Sul, nós temos padres ou freis, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais, né? Se a gente pegar a DCE, por exemplo, Porto Alegre, o líder espiritual é um pastor luterano. Né? Então, a gente acaba sempre desenvolvendo, né, esse ecumenismo dentro da entidade. Esse também é um dos pilares nossos, né? Acolher a todos, indiferente de qualquer tipo de religião, cor, sexo, é indiferente para nós, né? A gente então acolhe a todos para que todos sejam luz por onde estiverem, né? No seu local de trabalho, nas empresas, enfim. Uma das coisas que também a DCE, para quem está próximo como a gente, é fácil de entender isso. Mas há 40 anos atrás também era eminentemente pessoas do sexo masculino, né? A DCE começou muito com a presença masculina, né? E por algum tempo, por 2 a 3 anos, né, aqui em Caxias, foram encontros de reflexão orientados a empresários do sexo masculino. Né? Posteriormente foi desenvolvido, então, o primeiro encontro de reflexão que foi só de mulheres, né? Então, por algum tempo permaneceram encontros de reflexão de homens e
Separado. E separados as mulheres, né? Que nem a igrejinha do interior. Mais ou menos isso aí. E que posteriormente, então, houve a fusão. Então, hoje o encontro, ele é... Misto. Né? Bacana. Nós precisamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida, hoje conversando com o nosso querido pessoal da ADCE, essa entidade que nos orgulha muito de estar aí já com mais de 2.300 associados. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Você sabia que o Hospital do Círculo possui nível máximo de acreditação? A certificação de excelência, concedida pela Organização Nacional de Acreditação, reconhece os mais altos padrões de qualidade e segurança, aqui e no mundo. O nosso Hospital do Círculo é mais do que uma referência regional. É certeza de saúde e segurança 100% certificadas. Precisa reforçar o caixa, pagar fornecedores ou aproveitar uma oportunidade? O Capital de Giro do Sicoob é a solução certa. Crédito ágil, com taxas competitivas e aprovação facilitada. Fale com a gente e veja como podemos impulsionar sua empresa. Procure uma de nossas agências ou acesse pelo app Sicoob e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, Tua Rádio. Voltamos. Agora são 9 horas. 9 horas da manhã, 2 minutos. Eu olho para trás porque é ali que fica o relógio, né? A Beverly que está de frente para ele. E eu de frente para a Beverly, essa aniversariante do dia. Aliás, opa! Que bom ele fazer aniversário, né, Beverly? Isso, já agradecer a Vera Martinato, que querida, nos felicitou pelo aniversário. Obrigado. A minha, a ti também, cuiava que foste ontem. E disse que está acompanhando, gostando muito do programa hoje também em relação aqui à ADCE, Verinha Martinato. Obrigado, eu vou tomar um café com ela segunda-feira à tarde. Dona Verinha, aliás, como tem criaturas maravilhosas nessa nossa grande Caxias do Sul, que são amigos da gente, que convivem com a gente de uma forma ou outra. Lembrando que o Vitrine de Negócios hoje, com o pessoal da DCE, vou chamar assim, né? E que tem oferecimento da CDL Caxias apoiando seu negócio. E vem aí, em agosto, o grande evento da CDL Caxias, que são 2 dias de evento voltado para os seus associados. Vai ser lá nos pavilhões da Festa da Uva, né? Anota aí na sua agenda. É o terceiro encontro, né? Para 3.000 pessoas, com patrocinadores, com palestrantes de fora do Brasil, de fora do Rio Grande do Sul, eu não sei se tem algum internacional, né, que trazem para cá bons cases de algo que é praticado por aí, né, para que nós possamos incorporar ele no nosso dia a dia, né, que é o papel da CDL mesmo, que é fazer o apoio, né, ao nosso lojista, né, e também do Sicoob Vale do Vinho. Sicoob Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mas como a escolha financeira é o Sicoob Vale do Vinho, faça parte você também. Beverly, quando você constrói uma pauta como a de hoje, ela remete não só ao propósito do programa Vitrine de Negócios, mas ele cria o real propósito desse espaço, que é você, de uma forma ou outra, que os convidados daqui possam servir de inspiração, né, para que outros possam adentrar nesses movimentos. Porque todo
movimento, ele é um movimento quando nasce uma entidade, ou seja, até uma ONG, ou seja, quando nascem 3 pessoas tentando fazer um bem comum, ele tem que ser literalmente aplaudido, não é? Na verdade, eu concordo contigo, ponto, não tem nem o que dizer. Porém, trazendo mais clareza ainda sobre esse assunto, Cunhava, porque nós vivemos num tempo em que parece que a gente sabe tudo, mas ao mesmo tempo a gente foi desaprendendo um monte de outras coisas, né? Então, esse espaço que fala sobre protagonismo empresarial, de negócios, e que sim, é o capital que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento para as pessoas e para as cidades, ele tem um viés, Cunhava, na modernidade, que ganhou este espaço dentro dele, que é o espaço da espiritualidade. Espiritualidade não é só mais fazer o bem, motivar as pessoas. Ele causa um legado, uma marca para uma região, e também tem um pouco disso na minha pergunta embutida aqui para os nossos convidados, né? No entendimento de vocês que foram, nos anos anteriores, sucessivamente, né, consecutivamente, melhor dizendo, os presidentes da ADCE, e podem falar sobre isso pela vivência de vocês já explicitada aqui no programa, que tem um legado que fica para vocês, como lideranças, mas tem um legado que fica para a cidade, no qual se imprime um carimbo, né, de legitimação dos negócios, ou seja, da geração de emprego e de renda, pelo viés da espiritualidade, que é diferente do associativismo, que é diferente de um ecossistema apenas de reunir as pessoas para fazer o bem. É diferente, né? Tem isso também. Mas o propósito é que essa liderança seja uma liderança com justiça, que o dinheiro esteja legitimado e a favor da construção da vida, que é um pouquinho diferente do resto tudo que a gente vem falando aqui. E me parece que talvez seja esse o grande DNA dessa entrevista hoje. Como a espiritualidade está a favor de um legado no mundo atual que deixa essa marca, a marca de que a espiritualidade é uma ferramenta de um mundo mais justo e que o dinheiro está a serviço disso. Janete. Com certeza. A gente trata, durante o nosso encontro de reflexão também, né? Um dos pilares que se trabalha muito é a questão espiritualidade. Porque sem ela, as nossas vidas, os nossos negócios, eles ficam muito vazios, né? Tu não trabalha só para ter dinheiro, né? Tu precisa fazer com que a tua equipe de trabalho esteja motivada por outros motivos, né, por um propósito maior. Então, tudo isso é trabalhado. A questão de família também é bastante trabalhada. E a espiritualidade é pilar para tudo isso. Ela permeia todos os nossos ambientes. Permeia o ambiente familiar, o ambiente empresarial. Então, a gente quer, sim, deixar um mundo melhor, uma empresa melhor para as pessoas que vão vir, para os nossos filhos, né, para as pessoas, para a próxima geração. Então, tudo isso a gente começa a dar sentido. E quando a gente fala nas ações, é uma forma concreta de dar razão para a nossa fé. Porque não basta nós sermos espiritualizados somente frequentando uma instituição religiosa. Nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia, né? De realmente praticarmos isso. E na DCE a gente encontra, não somente na DCE, como outras entidades, a gente encontra formas práticas de realizar isso no dia a dia. Então, acho que é muito disso, né? Da gente ser um pouquinho de luz onde a gente estiver. E como dizem, a gente não acende uma luz para esconder embaixo da mesa, né? Então, a gente acaba motivando outras pessoas com a forma como a gente atua. Agora, Janete, me permita, já que nós estamos esmiuçando este ser luz que vocês falam de forma assim bastante recorrente, parece quase um mantra, né? Para a atividade de vocês. Ser luz, ele precisa de expressões práticas, né? Exatamente. Ser luz não é só um discurso, ele precisa de expressões práticas. Como se pratica essa expressão da luz no dia a dia da liderança? Uhum. Até porque os outros têm que ver a luz, né? Senão... a luz não se esconde, né? Então, é bem isso. A gente precisa fazer no nosso dia a dia o que a gente fala, né? Quem nos conhece no dia a dia vai nos ver presente nas ações. Então, a ADCE tem muitas ações, né? Uma delas que a gente participa todo mês é o Sábado Solidário, que é uma parceria com o Banco de Alimentos. Quem nos conhece vai nos ver lá no mercado, né? Pedindo arrecadação de alimentos. Não basta a gente vir aqui falar que existe uma duplinha, exatamente. Não basta a gente falar que existem os projetos se a gente não participa, não põe realmente a mão na massa, não dedica o nosso tempo em prol disso. Eu acho que é isso que a gente precisa, praticar o que a gente prega, né? Não somente falar, mas praticar. E no encontro de reflexão, que é muito bacana, quem participa com a gente...
lá a gente leva muitas pessoas que dão o seu testemunho de como fazem isso no dia a dia, na família, na empresa e na sociedade. Para que quem está fazendo o encontro também se inspire. Poxa, se aquela pessoa que é tão ocupada consegue fazer, eu também consigo incluir isso, nem que seja uma pequena ação no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, mas que as pessoas também se sintam motivadas a fazer parte disso, né? Mas tem que começar internamente, né? Internamente, Ele tem com que certeza. querer isso, Tem né? que querer. Alex falou uma fala interessante que eu queria rebuscar. Talvez isso tudo que a Beverly e a Janete falaram tem uma expressão chamada que vocês... uma mantra para vocês, que é a parte ética, né? A parte disso. A impressão que eu tenho, a leitura que faço, na verdade, não é a impressão que tenho, que esse fato de você praticar, né, a ação, né, de vocês botarem o jalequinho, irem lá buscar uma vez por mês o sábado solidário e tal, né? Isso é mostrar aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Porque há um desejo para nós que eventualmente temos algum recurso a mais, né? É muito mais fácil você comprar um serviço, né, do que você ir lá e fazê-lo, né? Perfeito, é isso aí. Corroborando agora e contribuindo de alguma forma, né, também com o que a Beverly também questionou, e com o que tu falas agora, né, Cunhava, sobre a questão da prática, né? A ação, a gente percebe que de uma forma ou outra a sociedade ela está um pouco doente, está bem doente, né? As pessoas elas estão afastadas, né, de práticas diárias que nos fazem bem. E a espiritualidade, ela é uma forma de se desenvolver, né? Tanto é que hoje dentro da psicologia e dentro da própria medicina, hoje já é comprovado, né, que a prática da espiritualidade, ela contribui muito para a nossa saúde mental, nossa saúde física, né? E tanto que já se fala, né, de uma das inteligências que fazem parte da nossa vida, né, é a inteligência espiritual. Então, apesar de ser um pouco difícil de medir, né, essa inteligência que espiritualidade não tem nada a ver com religião a princípio, né? Exatamente. A prática da religião é uma coisa, a prática da espiritualidade é outra. A religião é o caminho, né, para a espiritualidade, né? Então, é isso que nós procuramos promover dentro da DCE. Então, a prática de ações, a participação diária para alcançar a espiritualidade, né? Nós não temos como chegar na espiritualidade sem viver na prática ações do bem, e não é só solidariedade, né? Como eu falei, a DCE tem por missão formar lideranças éticas. E isso é dentro das empresas, o líder ter uma boa condução da sua equipe, é saber que por trás de máquinas, de computadores, atrás de um microfone existem pessoas que têm família, que têm vida, que têm um envolvimento de alguma forma com a comunidade, né? Então, trazendo um pouco também aquele assunto de antes que a Janete falou muito bem, né? Nós temos hoje na ADCE uma observação que a gente vem fazendo ano após ano, e isso talvez seja o que torna a ADCE, não só a ADCE Caxias do Sul mais forte, mas uma entidade que tem muita motivação, que tem muito gás, que tem pessoas que levam à frente o desprovimento de ego da maioria das pessoas. Normalmente, pessoas que entram na DCE com algum interesse, elas não conseguem permanecer por muito tempo. E quando a gente se desliga do ego, né? Quando a gente vê a quantidade de pessoas lá dentro que poderiam estar preocupadas com suas empresas, poderiam estar preocupadas só com sua família, mas se envolvem de uma forma muito bonita e ativa na comunidade, nos projetos que a DCE desenvolve, nas empresas. A gente vê tantos projetos que nasceram através da DCE, núcleos do projeto Pescar, o próprio MOB Caxias, que nasceu através de ADCianos, movimentos que têm um olhar para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o bem comum, né? Então, esse desprovimento de ego, eu acho que ele nos engrandece como seres humanos. Agora, Alex, deixa eu aproveitar o ensejo. Nós falamos antes, eu estou esmiuçando aqui a ideia, porque a gente já entrevistou muitas vezes as pessoas da ADCE e fica muito claro, acho que público e notório, que estar dentro da ADCE só faz bem para quem está lá, melhora as relações pessoais, né, entre essas lideranças com os seus ou colaboradores ou pares.
é público e notório. E me parece que é um aprendizado que fica para vocês. No entanto, quando a gente fala, por exemplo, de uma justiça, de legitimação do próprio dinheiro, a gente fala também daquilo que não é só feito dali para fora, é feito dali para dentro. Por exemplo, nos negócios, né? A gente sabe que a espiritualidade, em tese, ela deveria nos fazer ficar de frente com a nossa própria consciência. Deveria, né? Eu comigo mesmo, eu no espelho comigo mesmo. A minha balança tá justa? Tô pagando os meus impostos? Porque é isso que eu gostaria de esmiuçar um pouquinho. Eu sei que vocês fazem isso, né? Mas é para provocar justamente que vocês expliquem que vocês também perpassam, isso perpassa pelo fazer profissional. Não é só melhorar a relação, não é só ser uma boa pessoa no trato. Porque tem pessoas que são boas no trato, mas elas fazem coisas erradas e isso prejudica socialmente todo o desenvolvimento de um ecossistema. Então, para a gente melhorar, para ter aquela sociedade em que a carteirinha lá do estacionamento do idoso vai ser usado para o idoso, que a carteirinha do deficiente vai ser usado para a pessoa com deficiência, que a minha balança vai estar justa, que meu preço vai estar correto, que eu vou ter uma margem de lucro adequada, que eu vou fazer o repasse para os meus colaboradores, todo mundo vai crescer junto de verdade, economicamente. A gente está falando agora de dinheiro, sabe, Alex? Perfeito, Beverly. Tu tocou num assunto que envolve realmente atitude, né? E essa atitude, ela é... Nós, como seres humanos, né? Podemos escorregar e vamos escorregar. Somos eternos pecadores, né? Eternos não, até que a gente consiga subir de nível, né? Mas nós somos pecadores, né? E é natural que a gente algum momento escorregue, né? Mas é este Mas ao menos não por querer, né? Não por querer, exatamente. E é isso que nós temos algumas palestras, né, que são promovidas dentro do encontro de reflexão, que nos fazem refletir, impacta de verdade no negócio? Impacta de verdade nos negócios, de quem está participando ali, dos empresários, né, de líderes. E aquela velha máxima, né, dai a César o que é de César. Então, isso é muitas vezes a gente não gosta de falar desse assunto, né? Mas a gente observa que inúmeros empresários que passaram pela DCE, chega um determinado momento, passou pela DCE e é muito notória a mudança de comportamento. Não existe mais aquela meia nota, aquela coisa que fica tentando sempre burlar o sistema, né? Não existe mais... as pessoas, obviamente, que nem eu falei, né, podem escorregar, mas a partir do momento que passa pela DCE, o empresário ele acaba se comprometendo mais com isso. Bom, sempre anota certinho, é aquela coisa, não vamos furar a fila. Nós temos tu falaste um exemplo bom, né, Beverly, da carteirinha lá de idoso, né, que seja do estacionamento, que seja na fila do banco, né, de não furar a fila, de não se não usurpar, né, dos benefícios que a gente tem em favor próprio. Então, isso volta para aquilo que também eu falei antes, né, que a gente percebe muitos líderes, empresários que poderiam estar envolvidos com outras atividades, preocupados com o próprio umbigo, e quando passam pela DCE, percebem que podem fazer muito mais pela comunidade, pelo próximo. E não é o fato só de fazer o que não é a solidariedade apenas, o bem comum, ou tratar bem as pessoas. É o fato de fazer aquilo que é certo. Um negócio honesto, né? Um negócio honesto. Então, assim, volta para aquela velha máxima, né? Dai a César o que é de César. Não importa se é bom ou não para mim. Se é certo fazer daquela forma, tem que ser feito daquela forma. Acontece de verdade, porque, na verdade, quando vocês explicam aqui, a Janete e o Alex Cuiava vão explicando as razões deles dentro da DCE, que muito possivelmente é parecida com os demais integrantes, esses que ficam, né? Isso. Me parece que há já um interesse, um querer, né? Quando você vai, já há um querer, uma motivação. Eu quero ser melhor em relação a mim mesmo, eu estou disposto a passar as dores, né, de escorregar menos, de me policiar mais, etc, etc, etc. Mas é inegável que a gente precise reconhecer que instituições como a DCE, elas prestam um serviço importantíssimo à sociedade, que vai para além da legislação. Porque nem a legislação também é perfeita. A gente sabe que nem sempre ela é justa, o sistema nem sempre é justo, mas estar dentro dele, porque é o que neste momento está vigindo, mesmo que doa, é o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser feito. E não é fácil, né, Cuiava? Não fazer fácil. O que tem que fazer nem sempre é fácil, né? E a gente percebe também, Beverly, eu uso há mais de
50 anos aí na sociedade de Caxias do Sul, ou na nossa sociedade como um todo, a gente percebe que a sociedade, de uma forma geral, o empresário, os líderes e tal, eles vão trazendo elementos para dentro da gestão, não é? Muito socialistas, né? Que às vezes provoca até um antagonismo com relação, nós estamos no mundo capitalista e tal, porque nasceu aqui entre nós, num dos sindicatos da cidade, né, a tal da consciência, né, que as pessoas faziam um determinado reembolso, né, em forma de ticket refeição, ônibus para levar as pessoas para o trabalho. Ou seja, há um movimento nesses aliás, nós vamos fazer 128 anos, eu acho, agora, de cidade. 138, não é isso? 138 anos de cidade de Caxias do Sul, né? E nesses 138 anos, tantas pessoas plantaram as suas sementes, né? Que ao longo do tempo a gente vai colhendo. E a gente percebe, e eu concordo contigo, que nós temos uma parte da sociedade doente, às vezes precisando de remédio que a gente nem sabe qual que é ainda, né? Porque nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Estamos juntos, né? Um dos livros mais recentes que eu li, que eu achei fantástico, é O Mundo é Plano, porque ninguém sabe nada. O remédio do dia seguinte, ele está sendo elaborado agora e ele não foi nem testado ainda, né? Deixa eu só me corrigir, 135 anos. 135 anos. Aliás, até nós temos participação lá com o Bolo na Praça. Com a Bolo na Praça e tal. Aliás, coisas bonitas, né, que acontecem, né? Que alguns tentam estragar ao longo do caminho, né? Mas que não dá tempo para isso. Então, a cidade de Caxias do Sul, me parece que ela ela é muito próspera, muito pródica ou tem muito fértil, né, para essas ações. Tanto é que a própria Universidade de Caxias do Sul, que é um dos nossos ícones aqui, né, tinha lá uma cadeira, não é? E hoje está virando um curso, inclusive, né, na área da espiritualidade, que é um dos grandes marcos de vocês, não é? Mas eu preciso fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida conversando aqui com a Janete e o Alex da DCE nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer aqui em Caxias daqui uns dias, né? Vai ser lançado, né? Que é o tal do, como é que chama? Tá na mesa. Tá na mesa da DCE. Todo mundo tem esse nome na cabeça. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9h20. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições, seguro rural, consórcio e o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. 13 graus. Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio. A tua rádio. A tua rádio é emoção. A tua rádio é informação. A tua rádio é lazer. A tua rádio é viver. A Tua Rádio São Francisco preparou uma cobertura especial da 35ª Romaria Vocacional do Frei Salvador, em Flores da Cunha. Dia 19 de junho, a partir da 1h da tarde, você confere boletins ao vivo, direto da saída dos romeiros da Igreja Matriz, em direção ao eremitério. E às 2h, missa especial com transmissão da Tua Rádio São Francisco. Viva este momento de fé e devoção. Romaria Vocacional Frei Salvador Pinzeta. Patrocínio Dom Apio Pizzaria. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 14. Alcatra bovina pedaço, R$ 44,90 o quilo no Super Apollo. Massa Bom Gosto Isabela sem colesterol, 400 gramas, R$ 1,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. O
melhor para a sua saúde e qualidade visual está na Ótica Martinato. São armações, lentes e óculos de sol das melhores marcas e modelos. E você ainda encontra condições especiais de pagamento, à vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso de número 3.416 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 24. A aposta acertadora levou o prêmio de R$1.398.330,71. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 268, cada uma levando o prêmio de R$1.562,89. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 13, é no valor de R$1.800.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.754 da Quina. Os números sorteados foram 04, 26, 59, 68 e 80. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 16, cada uma levando o prêmio de R$18.832,96. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 13, é no valor de R$7.500.000. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.875 da Mega Sena. Os números sorteados foram 06, 15, 31, 38, 40 e 49. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 61, cada uma levando o prêmio de R$77.957,21. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado neste sábado, da Mega Sena, é no valor de R$100 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Estamos de volta, são 9 horas e, me ajuda aí, 27 minutos. Nós estamos no mais um Vitrine de Negócios, aqui, programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã, que você tem aqui pela rádio, você tem pela live, né? O programa fica no YouTube, na terça-feira sobe no Top Down Tecnologia também no YouTube, né? Para que nós possamos maximizar, né, os nossos convidados aqui no seu pensamento, na sua forma. E na nossa esperança, né, que você de casa, quando nos assiste, nos escuta, os nossos entrevistados, você possa ter alguma inspiração para melhorar o seu negócio, melhorar a sua forma de fazer liderança, melhorar a sua forma de relacionamento e que, por
por que não melhorar você como ser humano? E entender que em que momento de mundo nós estamos, né, Cunhado? É Porque verdade. mesmo quem não tem um negócio, pode entender por que os negócios funcionam de tal maneira que dá um pouquinho de quentinho no coração. Cunhado, posso trazer alguns ouvintes que participam? Por favor, Vamos tudo lá. contigo. A Ana. Aliás, tu hoje é aniversário pode pedir o que tu quiser que tu leva. Não me dá o poder. Eu sempre não me dá o poder. A Ana mandou recadinho que ela estava tentando ligar e eu até expliquei aqui pelo WhatsApp para ela que nós não conseguimos atender ligações neste exato momento no estúdio. Mas tem um telefone aqui na rádio disponível para você ligar quantas vezes quiser, Ana, que é o 3220-9400. Tem o atendimento hoje aqui com a Fati, né, de plantão. Só ligar e ela faz esse atendimento do telefone. Aqui no estúdio eu não consigo atender o telefone, mas a gente pode rodar áudio, pode ler o teu texto aqui por mensagem de WhatsApp. Fique à vontade, tá bom? A Ivonete também mandou um abraço aqui, diz que está acompanhando o programa, né? Manda um abraço a todos, inclusive os aniversariantes, né? De ontem e de hoje. Obrigada, Ivonete. Deixa eu ver aqui o recadinho do Rodrigo Fisch. O Rodrigo Fisch diz, olha, eu conheci a DCE através do último encontro de reflexão que tive e fiquei feliz com a oportunidade de ser convidado. Recomendo a todos. Um abraço à família DCE. Que bacana. Olha, maravilha. Esteve conosco agora em maio, no último encontro de reflexão. O José Dalla Rosa também está acompanhando. A Verinha já tinha falado, né? Olha a minha liberdade, né? Vera Martinato, né? A gente cria intimidade com as pessoas da casa, né? A Verinha está acompanhando, mandou recado aqui também, né? A Lili também, direto de Paraí, escutando de lá, mas mandou recadinho aqui para nós. O Tony Valim, da Criúva, também acompanhando o programa de hoje e elogiando a presença de vocês. Esses são os participantes. Muito bem. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. A Janete e o Alex falando da DCE, mas nós estamos indo para os últimos blocos do programa. Eu queria falar sobre as ações da DCE, né? Eu sei que nesses 40 anos, muitas ações, mas tem duas que são, tem uma que é presente todo mês, né? E tem uma que é feita anualmente, que é na mesa com a DCE, né? Botar na mesa, né? Fala um pouquinho para nós desses dois programas. Posso falar de todos? Pode! Tá liberada. Tu não vai conseguir falar todos. Não. São muitos. Uma pincelada. Claro. Então, a gente começa o nosso principal evento para a continuidade da DCE é o encontro de reflexão. Perfeito. Que ele acontece 2 vezes por ano, aconteceu agora em maio, e o próximo será em setembro, 5, 6 e 7 de setembro. Então, já façam as suas inscrições, já entrem em contato, que a gente precisa aumentar esse nosso exército do bem, né, na nossa cidade e região. Nós temos o Liderança com Valores, que são palestras que acontecem, né, 4 ou 5 ações durante o ano, que na próxima semana nós teremos, né, na terça-feira, que será com o Tedi Correia, no auditório do SESC. Essa é uma palestra bem especial porque acontece a entrega dos certificados de quem fez o último encontro também, né? Então tem esse momento de certificação aí dos novos ADCianos. Então fica o convite. Nós temos os ingressos vendidos no Simpla, procurem nossas redes sociais, né? Ou com os nós, com qualquer ADCiano também, vocês vão encontrar essas informações. O Mãos que Ajudam, que é essa ação, né, que foi falado que é uma ação mensal, que ela começou lá no momento de pandemia, que nós fazíamos, então, marmitas para entregar para algumas pessoas, para algumas entidades, e depois, quando cessou a pandemia, a gente se juntou com o Banco de Alimentos, né, que tem a expertise já disso há muito tempo, e nós assumimos alguns mercados. Então, a gente tem esse projeto vinculado ali ao Banco de Alimentos, onde a gente faz a arrecadação. Então, são as duplinhas que ficam lá no mercado, né, solicitando os alimentos. E também, quem tiver interesse em participar desse projeto, não precisa ser ADCiano, é um projeto aberto para quem tem boa vontade. Essas duplinhas tem até um jaleco que vocês têm, né? Tem, a gente utiliza o jaleco do próprio Banco de Alimentos, né? A gente entrega os folders, né, onde tem a sugestão do tipo de alimento que tem mais necessidade naquele momento, né? E também, quem quiser participar desse projeto, a gente está à disposição, né, para encaixar em algum mercado próximo da sua residência. São 3 horinhas por mês. Perfeito. É tão pouco tempo, né, para fazer um bem tão grande. É verdade. E justamente o Banco de Alimentos tem essa expertise de repassar para as entidades que realmente necessitam disso, né?
Então, a gente se juntou aí com a melhor parceria, né, Alex, nesse sentido, né? E antes de você fazer só para o negócio da importância, às vezes, de você instrumentalizar uma ação, né? Eu já recebemos denúncias aqui de pessoas que entram no supermercado, pegam um carrinho, se colocam lá e, não, eu estou fazendo uma ação XYZ, né? Em nome de não sei de quem, né? Então, a instrumentalização das pessoas estarem até adequadamente postadas e vestidas e educadas, né? Que fazem a grande diferença no nosso meio, né? Claro, é bem isso aí, Cuiava. Puxando esse gancho, então, né, do próprio Mãos que Ajudam, que depois nos unimos ao Banco de Alimentos, né? Nós sabemos hoje que Caxias do Sul é uma cidade onde nós temos cerca de 111 entidades assistenciais, é um número bem expressivo. É verdade. As demandas têm aumentado, principalmente após as enchentes, né? Muita gente migrando para Caxias, a gente vê um aumento muito grande também de moradores de rua, me permite, tomei conhecimento esta semana que me deixou estarrecido. O estúdio aqui era um pouco diferente, mas há 15 anos atrás, né, entrevistando a presidente da FAS da época, nós tínhamos 8 pessoas de rua, sendo que 7 mais a Vivi, que era identificada, né? 8 pessoas de rua. Hoje nós temos 1.300 pessoas em situação de rua. Vejam o quanto aumentou isso. A gente pegar antes das enchentes de 2024, o número era cerca de 800 moradores de rua, se eu não estou enganado. Aumentou 500. A gente está falando aí de mais de 50% de aumento em menos de um ano, né? E isso nos assusta um pouquinho. Obviamente a gente sabe que a situação é bastante delicada, é um desafio para as entidades não só atenderem crianças e adolescentes, mas também para as entidades que atendem idosos e principalmente a fundação que também organiza, né, e que está com um projeto muito bacana agora, né, para retirar esses moradores de rua. Mas eu não venho aqui só defender, né, as ações de solidariedade, mas só para falar um pouquinho do Mãos que Ajudam, que se uniu ao Banco de Alimentos. Por vezes as pessoas associam o Banco de Alimentos, né, por ser uma entidade pública e que está vinculado não à política, mas ao executivo de Caxias, né? Associam que é uma entidade política, então às vezes tem um mau juízo, né? Perfeito. E nós conhecemos, né, antes da DCE também se conectar e se ligar ao Banco de Alimentos, nós acompanhamos as atividades, fomos visitar, tivemos reuniões com o diretor do Banco de Alimentos na época, né? Foram diversas ações até nós conseguirmos estar conectados com eles, né? E o Banco de Alimentos, ele provou para nós, né, a organização, a estrutura que ele tem, nos deu uma credibilidade muito grande. E aqui eu faço um convite, né, para quem ainda tem um olhar de desconfiança para as ações do Banco de Alimentos, para que visite e veja, comprove realmente as ações que são feitas pelo Banco de Alimentos. Não é simplesmente, vou distribuir cestas básicas para as entidades, a entidade A, B ou C, né? Existem nutricionistas, existem o pessoal da assistência social que acompanha e efetivamente avalia a necessidade de cada entidade. Então tem todo um propósito maior e um acompanhamento e uma organização que nos deu toda essa credibilidade, né? Então por isso e também vocês assinam junto, né? E a gente assina embaixo. Então hoje o Banco de Alimentos é um grande parceiro da DCE também, tá? Então, aliás, Alex, me permita só, já que a gente está falando de moral, né, de conduta ética, de honestidade, que é isso, né? São isso aí. Que norteiam, tudo que a gente quer dizer. O fazer de um negócio, de uma organização e, obviamente, das ações que beneficiam a sociedade através de expressões da ADCE. Olha que engano, né? A gente deveria, porque é um banco vinculado ao executivo, ter muito mais credibilidade do que o contrário. Porque isso é um erro, é um equívoco, né? É um equívoco. Porque lá estabelece
estabelece-se regras para fiscalizar, tem planilhas, dá para acompanhar, dá para saber onde foi aplicado em todos os anos de existência, tem uma memória instituída. Então, veja que engano, né? A gente deveria apoiar uma rede que já existe, fiscalizá-la, fortalecê-la, que é o que me parece que você está dizendo, né? Exatamente. É bem isso, Beverly. Vou puxar outro gancho aqui, já que falamos do Banco de Alimentos também, Sim. né? Inclusive, o Banco de Alimentos, ele nasceu no Brasil através da DCE. Foi em Porto Alegre, né? Se eu não estou enganado, já tem uns 30 anos aproximadamente, tá? Hoje são mais de 30 bancos de alimentos no estado, mas ele nasceu através de um ADCiano, que ele se inspirou num projeto muito semelhante quando visitou um empresário de Porto Alegre, que estava em Portugal, conheceu um projeto muito semelhante e implementou em Porto Alegre, depois se replicou para outras entidades. Então, a gente vê a DCE de forma ativa, né? Fazendo a diferença. Protagonista, né? É isso aí. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial, que é o último desse programa de hoje. Depois nós voltaremos para o último bloco do Vitrine de Negócios desse sábado 14 de junho de 2025. Tivemos aí o Dia dos Namorados, tivemos aí o aniversário do Cuiabá, hoje é o aniversário da Beverly. Eita, que nós estamos todo mundo feliz aqui. Festerê. Tua Rádio. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9h38. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 14 graus. Quer impactar de verdade? A Mirador tem a maior rede de outdoors da Serra Gaúcha. São mais de 300 pontos estrategicamente posicionados para sua marca ser vista por milhares de pessoas todos os dias. Uma mídia ativa 24 horas por dia. Visibilidade, alcance e resultado em grande escala. Na Serra Gaúcha, outdoor é Mirador. Fone 3201-1877. No Instagram é só buscar @Mirador. Fale com a gente e destaque sua marca. Tem coisa mais valiosa do que viver com tranquilidade? Com o seguro de vida Sicredi, você protege quem ama e ainda conta com coberturas que cuidam de você em vida, como auxílio em casos de imprevistos. Fale com seu gerente de conta e saiba como contratar. Você seguro para viver. Postos Rodeio, há mais de 50 anos oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. O melhor para a sua saúde e qualidade visual está na Ótica Martinato. São armações, lentes e óculos de sol das melhores marcas e modelos. E você ainda encontra condições especiais de pagamento, à vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na Festa em Honra Santo Antônio, Salão Paroquial de Forqueta, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Celso Ciconeto. 12h, almoço com sopa de capelete, piem, leço, salada verde, maionese, macarrão, galeto, churrasco, pão, água, refri, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. À tarde, domingueira com a banda Toque 10. Ingressos adulto R$90. De 8 a 11 anos, R$45. Reserva com Antônio Nunes do Amaral. 993 26 21 15. Projeto
Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte, poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Voltamos. São 9h43. Estamos indo para o último bloco do programa Vitrine de Negócio desse sábado, conversando aqui com a Janete de Oliveira Boniati e com Alexandro Tonieto, né? Boniati. Agora, quando ele falou o nome do meio, eu tô até com medo da pergunta que vem, né, Alex? Boniati e Tonieto, dois sobrenomes aqui da nossa região, sobrenomes italianos, né? Eles são do DCE e nós estamos aqui falando sobre essa entidade ADCE, Associação de Agentes Cristãos de Empresas. Muito bem. E se tivesse no intervalo aqui, a gente poderia dizer que já fizemos reuniões, né? Já formamos comitês. Legal, isso aí. Lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e o Cicobi Vale do Vinho, né? Feito isso tudo, e dizer também que a Beverly está de aniversário hoje, que é uma alegria. Hoje ele está esbanjando. Eu tô podendo aqui. Mas... gente, voltando aqui para a nossa DCE, e eu sei que nós precisamos falar aqui um pouco sobre mais alguns programas que estão surgindo aí, que vão ser entrados em evidência nos próximos dias. Mas o Alex, com muita propriedade, se eu tenho uma virtude boa é memória, sabe? Eu guardo assim o que as pessoas dizem e depois eu cobro delas, né? Numa das falas do Alex, e a gente concorda com isso, gênero, número e grau, que a DCE tem no seu escopo, né? Manter o cidadão ético, né? O que é a ética? Nós estudamos isso na universidade, nós viemos cobrando ética de muitas pessoas que deveriam ter mais do que têm, né? Mas a ética se resume em aquilo que é certo, aquilo que é errado. Aquilo que é certo nunca será errado e aquilo que está errado nunca será certo. Mesmo que não tenha ninguém olhando, né? Mesmo que não tenha ninguém olhando. Exatamente. Se nós aprendêssemos isso que talvez a nossa vovó, que queria dizer com essas palavras brilhantes que o Cuiava diz agora, né? Que não são palavras deles, são construções ao longo dos estudos da madrugada, né? Nós podemos definir isso como estereótipo da DCE. Fazer certo ou optar em fazer errado. Quando as pessoas fazem opções, né? Elas não se sustentam, não fica de pé. Quantos de nós já tivemos pessoas que entraram numa entidade como a DCE, né, e que ruiu, né? Por quê? Porque não é bem aquilo que ele consegue fazer na prática. Estou avaliando corretamente a DCE? Vocês que foram recentemente presidentes e hoje ADCianos, né? Que se expressam muito bem, inclusive parece que vivem a entidade. Pois bem, Cuiava, é um desafio diário, né? Permanecermos dentro dos limites da ética, né? Porque quando a gente começa a ter esse olhar, inclusive, que tu falaste, né, Cuiava, a gente vê os exemplos que vêm de cima de pessoas que deveriam ser líderes, né? E que deveriam liderar pelo exemplo, que é o que a gente prega dentro da DCE, né? A liderança... a principal forma de liderar é a única forma de liderar é o exemplo, né? E a gente olha para cima e muitas vezes a gente desanima, né? Então a gente procura ter dentro da DCE, né, esse olhar, não é só de esperança, mas a gente tem uma fé, porque eu costumo separar esperança de fé, né? Esperança é quando tu está esperando, né? E a fé é quando tu tem certeza
que vai acontecer. E a gente procura ter esse olhar de fé para uma sociedade um pouco melhor, mais justa. E quando a gente fala de justiça, não é de igualdade. Igualdade é tornar todo mundo igual, né? Que é o que a DCE foge disso. A DCE procura fazer justiça de forma ética, né? Então a gente procura promover isso. E a ética é o único caminho para isso acontecer, tá? Então isso nos inspira, nos transforma e faz que a gente realmente faça, seja a diferença por onde a gente passa, pelo exemplo do que a gente faz. Muito bem. A Janete quer complementar aí, por favor. Acho que é bem isso mesmo, né? Fazer o que é certo. E quando a gente fala de justiça, né, é dar igualdade de condições de acesso, né? Então é isso que a gente busca, né? Então a gente trabalha muitos pilares dentro da DCE e um deles, que eu particularmente sou apaixonada, é a subsidiariedade, né? Que tu é apoiar a pessoa, mas para que ela se desenvolva e possa andar com as próprias pernas, né? É transformar. É transformar. Que é isso que a gente busca. A gente estava aqui falando no intervalo, né? Da questão do próprio assistencialismo, que a DCE apoia muitas ações disso, mas ele precisa ter uma porta de saída. A pessoa precisa ser independente, né? Ela precisa andar com as próprias pernas. E a gente vê muitos projetos que buscam isso. Eles vão apoiar a pessoa para que ela se desenvolva, para que ela estude, para que ela consiga ser independente, né? Acho que isso é o que a gente, como entidade, também busca, né? Essa independência do ser humano. E esses eventos que vocês fazem, eles são eventos para você depois devolver para a sociedade de uma forma ou outra, né? Em forma de projetos subscritos lá, né? Mas é onde que vocês também têm uma fonte de receita para poder fazer frente a isso. Perfeito. Então, mais ou menos é isso aí, tá? Cuiava. Então, o que a gente faz hoje, né? Nós temos, a Janete falou então da nossa espinha dorsal, que é um dos eventos, que é o encontro de reflexão, onde nós formamos novos ADCianos, né? Essa é a nossa espinha dorsal. Depois nós temos alguns eventos que são sociais, né? Que são eventos para promover a solidariedade. Então, ela já falou do Mãos que Ajudam, né? Que se uniu ao Banco de Alimentos para o projeto Sábado Solidário, né? O Tá na Mesa com a DCE, que é outro projeto também, que eu estou à frente desse projeto pelo 2º ano. E o que ele busca? É um evento de 22 anos já, e saindo para a 22ª edição, né? E o que o Tá na Mesa faz, né? Nós tivemos a coordenação aí no passado e as pessoas que criaram e foram melhorando e desenvolvendo o evento, né? Passou pela mão do Gabriel Monhaga, do Luceval de Lázari, pelo Wilson Betanin também, que foi o nosso fundador, né? O nosso fundador do projeto, né? Então, o que o Tá na Mesa faz hoje? É um evento gastronômico para cerca de 650 pessoas. São 13 cozinhas que participam e todas as cozinhas têm que colocar o seu alimento e 100% da venda dos ingressos é destinado para as entidades assistenciais de Caxias. Essas entidades, elas têm que seguir um edital, onde a gente lança esse edital em fevereiro, normalmente, e lá nesse edital são contemplados, então, projetos de infraestrutura, as entidades têm que provar, né, que existem, têm que ter prestado contas do ano anterior, então existe uma fiscalização, existe um conselho que fiscaliza isso e que realmente aprova ou não os projetos, né? Então, hoje, essas entidades, elas têm que atender crianças e adolescentes, e são projetos de infraestrutura. Então, esse evento vai acontecer no próximo dia 23 de agosto, lá no Tulipa Restaurante, na Festa da Uva. É um evento que vai ser lançado oficialmente no dia 24 de junho, né? E a partir de então nós teremos ingressos disponíveis. É feito um evento? É feito um evento para a imprensa e para as entidades que vão ser contempladas, né? Então, é um evento que é fechado, né? A Beverly, inclusive, já deve estar convidada, né, para o nosso evento de lançamento. Então, no próximo dia 24 de junho é lançado o evento e aí teremos ingressos disponíveis, né? Se alguém tiver interesse, já corre, né? Porque normalmente a gente sai do lançamento com pouquíssimos ingressos disponíveis, tá? Então, podem nos contatar no 54 99905 3139 ou pelo e-mail adce@adcecaxiasdosul.org.br também. Então, além de contribuir com as entidades assistenciais, ainda come muito bem e se diverte, tá? Então, na verdade, é o ensaio das cozinhas
Para o grande evento? O lançamento, ele é basicamente um ensaio, né? Do que vai ser o evento, né? Então, come, bebe um bom vinho, uma espumante muito boa também, se diverte no dia do evento, tem uma apresentação artística também. Então, a partir do dia 24 de junho, nos acompanhem nas redes sociais ou nos contatem para participar do evento conosco no dia 23 de agosto. Tá? O evento da DCE, muitas e muitas vezes nós cobrimos aqui pela São Francisco. Tinha um formato que a gente ia no evento e fazia cobertura lá, entrevistando cozinheiros, etc. Isso, muito bacana, maravilha. muito bacana. Esses são os projetos de cunho solidário, né? Cunho social. E nós temos outros projetos, a Janete falou do Liderança com Valores também, né? Um evento que acontece para promover e desenvolver alguns pilares da DCE, né? De liderança, empresariado, o lado da saúde também, né? Esse aqui vai ser mais orientado ao desenvolvimento também do intelecto, né? Então, todos estão convidados, né? Janete, quer falar dos demais projetos aí que a DCE se envolve? Porque é interessante isso, né? Porque a leitura que dá para fazer numa cidade amadurecida que está fazendo 135 anos daqui uns dias, né? Ela já amadureceu muita coisa. Entre ela é o poder da transformação. É entender que a transformação é necessária, né, para que nós possamos fazer alguma coisa ali na frente por outros, não é? E sempre ao entorno de uma mesa, ou em torno de, hoje, modernamente, ao entorno de uma bela fala, né, de alguém que possa vir aqui e nos mostrar que ele nos sirva de inspiração, né? Me parece que a DCE faz isso e faz isso muito bem. Continue. Nós temos um projeto também, que é em parceria com a UX, né, que é a disciplina de empreendedorismo cristão. O que é trabalhado nessa disciplina? Basicamente, o que a gente trabalha durante o nosso encontro de reflexão, que é um final de semana, lá a gente estende durante um semestre. Perfeito. Então, em cada aula, a gente traz alguém para falar sobre o assunto. Então, são vários assuntos trabalhados. A coordenação, quem está à frente dessa cadeira é o Frei Jaime, né? Então, Perfeito. ele é o professor titular, Perfeito. né? E a DCE apoia com a indicação de pessoas. Então, tem muitos ADCianos que vão lá, que também dão o seu testemunho de como praticam isso no dia a dia. Então, ela é uma cadeira que já... Eletiva, né? Ela é eletiva. Ela já iniciou em 2008, né? Então... Quem esteve à frente na época foi o Jaime Lorandi. Esteve aqui conosco já há algum tempo. E a gente tem feito a última atividade dessa cadeira é criar um plano de vida individual para daqui a 10 anos. Então, a gente já começou a fazer o evento, que é o reencontro dessa cadeira. Esse ano será o 3º, agora em agosto, onde a gente entra em contato e convida os alunos que fizeram essa cadeira há 10 anos atrás, para se reencontrar e receber o seu envelope com o plano de vida que ficou guardado lá com a DCE, que a gente guarda com muito carinho. Exatamente. Olha que bacana. É um evento muito bacana, porque é muito legal ver os alunos, e porque muitos não lembram que colocaram, né? Conta aqui para um curioso. E isso tem atendido? Como é que funciona? Sim, tem atendido. E as pessoas conseguem projetar para 10 anos o seu plano de vida e aí saíram de, às vezes, jovens adolescentes, não, um pouco mais, né? Estudantes, para já pessoas, Sim, pais, empresários. Aí é bacana porque tem alguns lá que colocaram, projetaram, porque daqui 10 anos eu quero estar casado, quero ter filhos, ou outras coisas. Aí teve no primeiro reencontro que um aluno veio de Santa Catarina, né? Que ele disse que naquela cadeira ele se motivou que ele conseguiria abrir uma empresa, sair de Caxias, mudar de cidade, ter a sua própria empresa, e ele realizou isso. Então, quando nós convidamos para participar, ele veio de Santa Catarina só para esse momento. Claro. Porque essa cadeira, os depoimentos que ele teve durante o semestre, fizeram ele ter a certeza que ele também conseguiria fazer. Conseguiria colocar o sonho dele em prática. Então, é muito bacana. A gente vê, assim, muita coisa bacana. Claro, nem sempre tudo que tu projetou aconteceu. Às vezes acontecem coisas muito melhores também, Perfeito. Mas é muito gratificante fazer parte desse momento com eles. O que chama atenção é você ter, digamos assim, das diretrizes, né, esse modelo. Porque, às vezes, a gente testa um modelo e, por circunstâncias, não deu certo e você abandona, né? Exatamente. Para durar 10 anos e ter o retorno lá na frente, nós, empresários, sabemos que a gente vale por aquilo que a gente entrega, né? Então, é bacana isso, né?
Nós começamos no ano passado também um projeto que ele é interno da DCE, que é o projeto Sementes, que os nossos encontros e as atividades do dia a dia, elas são feitas por gente da casa, né? Então, nós estamos desenvolvendo palestrantes, dando técnicas, porque às vezes a pessoa tem o testemunho do que faz, mas tem uma dificuldade de passar isso para o público, né? Perfeito. Então, esse projeto iniciou ano passado, que eu tenho certeza que ele também está contribuindo com a perpetuação da DCE, que é formar as pessoas que nós temos dentro de casa, né? Perfeito. O grupo de trabalho por Caxias também começou lá em 2017. Esse a Beverly também acompanha a gente já há bastante tempo, né? Que é sobre disseminar a informação do repasse do imposto de renda, né? Para os projetos, para os fundos municipais aqui de Caxias do Sul. Lembrando que aqui é só a destinação que a gente está falando, não está falando de nenhum desembolso. Perfeito. Né? E a gente sabe que os nossos números, o nosso potencial é grandioso, mas a gente não consegue segurar esse recurso aqui. Então, a gente entende cada vez mais que falta essa conscientização, falta o contribuinte entender que isso vai para o nosso município, que fica aqui, que ele mesmo vai ser beneficiado com esse recurso e deixar o recurso aqui ao invés de mandar para Brasília, né? Acho que nós temos que fazer um negócio, Alex, estou jogando para cima assim, né? O cara que contribuir... dá uma carteirinha para ele, um botão para ele, sei lá, alguma coisa tem que... Porque de 40 milhões, nós só arrecadarmos 3 milhões e pouco, é pouco dinheiro. É muito pouco. É pouca gente consciente, né? Em torno de 8% do potencial é o que fica aqui em Caxias, né? Então, a gente imagina, né, Cuiava, que seja por desconhecimento, porque não é possível que a pessoa saiba que pode fazer isso e não faça. Escolha não fazer, né? Sem tirar um real do bolso, né? É só dizer assim, ó, não vai para Brasília, fica aqui, fica em Caxias, nos fundos, né? Para desenvolver o município. Não pensar no futuro próprio, né? É só pensar no futuro próprio e dizer assim, ó, deixa aqui o dinheiro, não quero que vá para Brasília. Ou a nossa projeção está errada, vamos aceitar, você trazer isso para nós também, né? Também. Ou a nossa projeção está errada, ou nós temos pouca gente aceitando consciente, né? É verdade. Meninas, eu estou indo para o finalzinho do programa, né? 1 minuto para cada um, para vocês fazerem as suas despedidas e dizer que, para vocês acrescentarem aquilo que eventualmente vocês não falaram. Bom, sobrou 30 segundos para cada um. Então, vou começar aqui. Então, convido todos para que conheçam melhor a DCE, se envolvam, se engajem. A gente tem, só reforçar aqui a nossa missão, né? Formar lideranças éticas. Eu vou deixar aqui... Eu sempre gosto de uma mensagem, né, em que a gente deve transformar as nossas ações naquilo que pode se tornar uma regra para a convivência, né? Então, quando a gente fala de ética, eu acho que é muito isso. Aquilo que eu faço, né, pode se tornar uma lei universal, né? Então, Immanuel Kant, né, que fala sobre isso, né? Eu gosto muito disso. Obrigado pela atenção dos ouvintes, e pelo espaço de vocês também, mais uma vez aqui, né? Beverly e Cuiava. Janete? Muito obrigada, Cuiava, Beverly, Alex também pela parceria de sempre. E é isso, convidar que conheçam a DCE, acessem nossas redes sociais, conheçam um pouquinho dos nossos projetos, se engajem, porque ali a gente tem um cardápio bem variado, né? Pode se envolver em muitas causas e com certeza isso vai transformar não somente a pessoa, mas como o seu entorno, né? Vai respingar também ali na família e nos negócios. Que é isso que a gente busca, né? Harmonizar esses ambientes. Família, negócios e sociedade. Beverly, obrigado pela companhia. Obrigada a vocês. Para terminar o programa de hoje, eu quero citar aqui um pensamento que eu estou construindo agora, né? Que se você quiser amanhã ser alguma coisa, comece hoje, né? Se amanhã você quiser trabalhar de terno e gravata, comece hoje. Comece se vestindo, comece lendo. Você quer ser um brilhante advogado? Comece estudando hoje, lendo livros que te remetem para lá. A plantação é livre, você pode escolher o que quer fazer. Agora, a colheita é absolutamente obrigatória. Você colhe aquilo que você planta. Volto sábado, não, sábado eu estou de folga. Opa! Sábado eu estou de folga, volto no outro sábado, né? Obrigado a você que esteve conosco e boa semana a todos. Tchau. Rede Tua Rádio.
a rádio do teu tempo.